Olá, vamos para mais um vídeo e vamos para o tema de como ficar rico mesmo começando tarde. Vamos ativar aqui, você vai ver como ativar os 5 pilares básicos da riqueza. Tá? Nós vamos passar por eles no sentido de mostrar, então, uma forma de você vivenciar aquilo que é fundamental para construir. Pilar é aquela estrutura que segura, então, um objeto, que segura uma construção. Tá? E no caso a gente vai estar falando de riqueza, mesmo você começando tarde. E se você está começando tarde, não se preocupe, tá? Eu também comecei tarde. Tá? Eu comecei e quando eu comecei eu tinha aquilo que provavelmente muita gente tem, dívidas e uma insegurança em relação ao futuro e já estava passando dos 40 anos. Tá? E em 13 anos eu fiz uma transformação que é o que eu conto nesses vídeos aí no canal, além da educação financeira e os detalhes e as partes que formam esses pilares que a gente chama. Mas tem um componente muito importante que é a questão de mentalidade. Tá? Antes de entrar nos 5 pilares, é importante saber que o que faz a grande mudança é a nossa mentalidade de riqueza. E o que é mentalidade de riqueza? É uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Tá? Dinheiro então é você acreditar que ele é um instrumento para realizar qualidade de vida, para lhe dar qualidade de vida. Também é importante que a crença de riqueza é possível para todos. Tá? Não importa a situação que você viva. Tá? O que desfaz essa possibilidade é quando ficamos vivenciando e vendo, olhando o problema e perdemos a capacidade de ir além, de ver esse futuro. Então, aqui uma dica nessa introdução, que é o seguinte, trabalhar essa questão da mentalidade de riqueza em você. É uma questão de autoconhecimento, de busca dentro de você do que é a verdade que os ricos praticam e que você tem dentro de você que não está presente. Claro que não vem aqui nesse momento aquela coisa de buscar em termos lá no passado, todas as crenças que foram formadas, porque não vem ao caso aqui. Vamos olhar para o futuro. E então, o que tem que fazer? Tá? Em termos de mentalidade, além de refletir sobre tudo isso que eu falei, é de você ter um plano com essa visão de futuro, ter uma imagem disso, e nessa imagem colocar o que é essa riqueza desejada, o que é essa riqueza que vai fazer você feliz, que vai fazer você se sentir bem, como é que ela se manifestaria. Imagina que você está gerando um filme para você, não importa, repetindo, a idade que você tenha. Faça um filme dessa realidade que você queira e então sinta isso, faça agora isso, tá? Pare o vídeo, feche os olhos e faça uma criação, uma imagem do que você, então, se você não tivesse nenhuma dificuldade, nenhuma barreira, como é que seria esse filme da riqueza para você a partir da idade que você tem hoje, a partir da situação que você tem hoje, você deixando isso para o passado e você criando aquilo que você deseja. Então esse é seu filme. Faça ele do jeito que você consiga transformar em alegria, em satisfação, se veja feliz, veja a sua família, as pessoas que você queira fazendo parte disso. Então crie isso agora, tá? Como introdução. Bom, seguindo em frente então, antes de passar pelos 5 pilares que sustentam a riqueza, independente da idade, isso vale para todas as idades, mas especificamente para quem começa mais tarde, vai, claro, exigir um pouco de mais esforço, um pouco de mais dedicação para não perder tempo. Mas as regras são muito básicas e muito fáceis de implantar. Mas antes disso, eu te convido para você se inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe, tá? Me siga lá no Instagram e também conheça os meus programas de mentoria, meu curso de finanças pessoais 2.0 deste ano e no mais, então, seguimos aqui no canal, tá? Muito bem, vamos lá. 5 pilares. Primeiro deles, tá? Eu vou falar um por um antes de falar todos eles ao mesmo tempo, porque cada um tem uma característica, né? Então, o ganhar mais, o ganhar dinheiro. Esse é o pilar básico que nós conhecemos. Bom, mas aí, então, o que nós precisamos levar em conta, tá? É acreditar que o trabalho que você faz, ele seja verdadeiramente útil para as pessoas.
Você acredita nisso? Você tem essa crença, esse sentimento? Essa é uma forma de fazer com que você, então, ganhe mais, você se melhore mais, que você seja, então, diferenciado naquilo que você faz e, em troca disso, a lei do dar e receber vai fazer com que você, então, tenha essa compensação. Tá? Essa foi a minha experiência de vida, eu sempre procurei seguir essa ordem. O que eu estou falando aqui não é teoria, é teoria e prática, tá? Porque eu experimentei e vi como é que funciona. Então, o trabalho, tá? Como é que você, então, vê isso em termos de uso das pessoas? Ou se você vende algum produto, se você é dono de um pequeno negócio ou de um grande negócio, como é que você vê esse produto? Você compraria esse produto? Se você é empregado, você se contrataria se você fosse o patrão? Tá? E fazendo uma avaliação aqui em relação ao ganhar mais, tá? E pode ser ganhar mais no que você faz, ganhar mais em termos de outras rendas que você venha a fazer, das várias possibilidades que tem nesse mundo de hoje, uma pequena avaliação, então, do seu grau de confiança, tá? Pessoal. Numa escala de 1 a 10, tá? Se você fosse se dar uma nota para essas perguntas, né? Se você se contrataria ou se você compraria o seu produto, de 7 a 9, por exemplo, se você der essa nota, significa que você está indo bem e que você pode melhorar. Se você der uma nota de menos que 6, é sinal de que você tem que parar tudo que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, o produto que você está fazendo e procurar uma outra alternativa de criação. Bom, então esse é o ganhar mais, esse é o ganhar, tá? Do ponto de vista, digamos assim, de comportamento. Tá? Não vou entrar especificamente naquelas linhas da renda extra que você pode buscar, da renda passiva dos seus investimentos, que é, digamos assim, consequência desses primeiros pontos a serem pensados. Tá bom? Comente aí o que você acha, o que você pensa, se isso faz sentido para você. O número 2, depois do ganhar, é o poupar. Não se pode pensar que seja possível investir, progredir, se você não guardar uma parte do que você ganha. Tá? Independente da situação financeira, independente do problema. Então, aquilo que eu falei bem no início da mentalidade, deixe isso de lado e pense, então, naquilo que é desejado, na sua imagem, na sua mente. O seu cérebro não vai saber diferenciar o que é real e o que não é. Tá? Bom, o poupar, então. Uma ideia, 40% do seu ganho líquido de impostos, se você não tem família, você guarda para fazer, então, os seus aportes de investimentos, que é um próximo pilar. 20% se você tiver casado, tiver um filho. Se você tiver 2 filhos, 10%. Então, esse é o mínimo que você tem que guardar. E aí entra a linha do pague primeiro. Tire para você primeiro, porque você foi programado para gastar e não para poupar. Então, para, digamos assim, exercer esse poder digamos, poder do dinheiro, você guarda para você. 40%, 20% ou 10%. Tá? Bom, se não conseguir começar a poupar, investir para o futuro, tá? Aqui é uma questão importante pensar o seguinte, não é porque a sua renda é pequena, porque é normal, digamos, a educação que gasta e depois pensa em poupar e não sobra. Então, assim, se você guiar a nossa educação, mas enfim, se você pensar assim, você vai estar, então, numa situação de vítima. Então, pense o seguinte, não é o valor que você ganha, que é a dificuldade. Você pode dizer que é pouco, mas na verdade é o quanto que você gasta, tá? Então não é a renda que é pequena, mas são os gastos que são grandes. Bom, para pensar, faça uma avaliação e se você exercer essa linha do pagar primeiro, você vai ver que isso vai dar certo e logo, logo você vai estar então concordando comigo, tá bom? Um experimento para isso, para forçar, para criar o hábito, para mudar um paradigma, é você pensar o seguinte, encontre no dia a dia um valor que você possa guardar, tá? Vamos imaginar que você use a minha planilha lá de acompanhamento, busca dos gastos diários, os gastos invisíveis, tá? Que você vê onde é que está indo todo dia, fazendo isso por 30 ou 60 dias, você vê aonde que está indo o dinheiro.
Se você descobrir que tem 10 reais, por exemplo, somando 5 de um, sei lá, de um refrigerante, mais 5 de um cafezinho, você teria 10. No final de 30 dias você vai ver que tem 300 reais. No final de 10 anos, esses 10 reais vão virar 60 mil. E no final de 20 anos, você já até esqueceu dos 10 que você foi guardando, tá? Você vai ter 220 mil. Só como um exemplo, tá? Então, este é o pilar do poupar, tá? O pilar seguinte, tá? É aquele dos gastos, né? Sempre batendo nessa questão dos gastos. Bom, aonde vai o dinheiro? Tá? Onde é que vai o seu dinheiro? O dinheiro sumiu? Muita gente pode pensar isso, eu já ouvi muito isso. Bom, encontre os vazamentos. Bom, e aqui o simples para, digamos, abordar isso é o clássico, aquele de você, numa folha, uma folha A4, qual é a sua receita e quais são os seus gastos por linhas de, digamos, de consumo. Você vai ver que aí você vai ter um padrão. Com essa folhinha em mente, ou você guardando e olhando ela de vez em quando, ela vai servir de base para você fazer, então, tomar decisões ou fazer ajustes diante de situações imprevistas que surjam, de compras que você precisa fazer, de uma viagem, de como poupar mais. Então, você tem um padrão, tá? E isso, então, é, digamos assim, assumir o controle daquilo que é o básico, que são os seus gastos, tá? Bom, então, assim, lembrando sempre que é bom isso estar muito claro na nossa mente, porque fomos programados para gastar, tá? E não para guardar. E o que acontece quando você começa a fazer tudo isso? Você começa a mudar o paradigma. Você vai, antes de, digamos, de pensar primeiro gastar, você às vezes nem ganhou, tá? Você vai começar a pensar em poupar. Então essa inversão é que vai fazer, digamos, para todo mundo, essa mudança de vida. E no caso de quem começou tarde, ela é obrigatória, ela é necessária, é fundamental, tá? Ok? Bom, e por fim, então a gente chega... aliás, antes do final, tem só uma lembrança para essa questão dos gastos, é aquela fórmula do 50-30-20 que os japoneses usam, ou seja, 50% lá você vai deixar para aqueles gastos que são essenciais, que são fundamentais de sobrevivência, 30% para aqueles gastos que são os gastos que é chamados de vontades e 20% para investir. Aqui eu padronizei 20% que é o investimento, tá? 80% que você ganha líquido seriam para os gastos. Bom, investir. Bom, vamos então para a última parte para ver então este último pilar, que é o fundamental então para a construção de riqueza. O investir significa que você precisa ter uma parte do que você poupou, então o que você poupou, uma parte dos seus ganhos, e você vai então fazer com que isso vai construir a sua caixa d'água financeira, tá? Como eu já falei outras vezes. Bom, então você tem duas situações. Tá? Você está começando agora, você não tem ainda essa construção, você tem 40 anos, você olha para frente, tem 20, 25, olha que é bastante tempo, hein? Então você vai começar agora. Se você vai começar agora, tá? A sugestão é o seguinte, tá? Faça considerando três coisas. Aquilo que seja o tipo de investimento mais seguro, o mais rentável, tá? O mais seguro, o mais rentável e, claro, o menor risco. Tá? Do ponto de vista assim, que tenha liquidez, né? Nesse conjunto todo que você possa a qualquer momento poder utilizar, porque você está formando a reserva de emergência. Então isso é o mais simples e é o mais prático. Bom, feita a reserva de emergência, construída isso, imaginar que você faça isso num ano, tá? Que é a reserva aquela para segurar aquelas situações que você pode ter de problemas de trabalho, de perder a renda, de saúde, enfim, imprevisto. Então tem essa reserva lá para segurar você não fazer dívida. Depois disso você, então, começa a investir. Nesse investimento, então você vai, por exemplo, a título só didático, você vai dividir o dinheiro que você já reservou no poupar, no pilar da poupança, você vai dividir em três partes. Um terço para curto prazo, um terço para médio prazo e um terço para longo prazo. Bom, imagine que você tenha R$1.000, vamos colocar como um valor para muitas pessoas, eu sei que é elevado, mas como referência, R$1.000. Então, esse um terço é 333 para curto prazo, 333 para médio prazo e 333 para longo prazo. Bom, o que é esse curto, médio e longo prazo? Você vai
então, apurando de acordo com os objetivos, tá? Objetivos de longo prazo, eles são aqueles para, então, a aposentadoria, para a sua renda passiva, e os de médio prazo são aquelas coisas que são para você obter mais rentabilidade ou para projetos específicos que você vai lá no vencimento retirar. E curto prazo é para liquidez ou para oportunidade. Quando você vai guardando uma parte, quando tem oportunidade de ganhar mais no médio prazo, você vai lá e investe. Ou quando você quer acelerar o seu plano de aposentadoria, você aproveita então momentos do mercado financeiro, e aqui a gente não vai aprofundar nisso por enquanto, mas você vai lá então pode comprar barato, por exemplo, ativos do mercado financeiro para a sua aposentadoria. Bom, isso aqui uma passagem rápida para ficar uma primeira mensagem aí para você. Bom, se você já começou, tá, é outra situação, tá, você vai então ter já outro tipo de... Você não está começando, a primeira parte é essa, a segunda parte você já começou. Então é bem simples, você faça-se nesse momento as perguntas. Você sabe o que você está fazendo em termos de investimento, em termos de escolha? Tá? Seus objetivos eles estão atendidos quando você olha a sua carteira de investimento? Você tem a rentabilidade que você gostaria de ter? Você consegue ter os produtos que estão, na verdade, casados com os objetivos que você tem? Bom, e assim, são diversificados? Você tem um pouco em cada tipo de ativo para você não ter risco demais? Você tem... olha isso de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, ou mensalmente, para ver se estão balanceados. Enfim, aí já é um processo mais avançado. Que se você já chegou nesse nível, é porque você já estudou, já aprendeu, ou se não fez isso, é importante você ter uma revisão, um acompanhamento de alguém, uma consultoria ou de alguém externo que saiba ajudá-lo a, por exemplo, deixar em equilíbrio isso. Ou seja, as coisas mudam rapidamente no mercado financeiro e é importante ter essa vigilância, como cuidar da saúde, né? A gente até acha às vezes que está indo super bem, tá? E daqui a pouco não faz o seu check-up, não faz aqueles cuidados que possam estar sendo necessários. Bom, a princípio aqui, nessa última parte dos investimentos, que é aquilo que tem a ver com quem começou tarde mesmo, né? É aquelas perguntas importantes a fazer, que é o seguinte: quanto tempo você precisa, por exemplo, para alcançar um valor que vai lhe dar liberdade financeira? Então, isso são contas que você precisa fazer, porque senão é investir por investir. Você tem que casar com o objetivo e tem que ter nas mãos, então, o controle o tempo que você vai levar para chegar no objetivo e quanto de renda você quer ter por mês, e algumas contas assim para fazer, como eu tenho já em algumas outras vezes deixado aí o caminho com planilhas disponíveis para você fazer a conta. Por exemplo, aqui, se você tem... por exemplo, R$500 por mês que você está investindo, tá? E você quer saber quanto tempo você vai levar para atingir, por exemplo, R$500 mil, você vai lá, numa planilha, e faz essa simulação e vê que, por exemplo, num CDB, a 1% ao mês, você levaria 20 anos. Tá? Se você tiver R$800 por mês, você vai levar, então, 16 anos. Se você colocar R$1.100 por mês, você leva 14 anos, com essa taxa. Se você arriscar mais, colocar em ativos, aí levando em conta o mercado internacional, com o dólar, a Bolsa Americana, enfim, outros ativos de risco, você pode reduzir a taxa e reduzir o prazo. Mas aí já é uma outra conversa mais específica, que foge um pouco desse objetivo de hoje. Tá bom? Conclusão desse vídeo de hoje. Nós vimos então a importância de ter a mentalidade de riqueza como base, tá, para a construção da riqueza. Tá? Mesmo começando tarde, independente da idade, mas a mentalidade de riqueza, ela nunca está fora do tempo. Tá? Então, está no seu tempo, independente de qualquer situação. Tem a mentalidade de riqueza proativa, positiva e o olhar para o futuro. Depois nós vimos o ganhar mais, que é a questão do merecimento, do acreditar no seu potencial de fazer dinheiro. O número 3, aqui que eu anotei, que é o poupar, que o problema não é a renda baixa, mas são os gastos que são altos e que às vezes não conseguimos parar para olhar.
Os gastos têm um controle padrão, e dentro do controle padrão eu faço uma mensuração daquilo que vai poder extrapolar, enfim, e vai usar então como referência. E por fim, investimentos. Quem já começou os cuidados que eu acabei de falar, e quem não começou, comece agora, revisando todos esses pontos que eu passei aqui. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que ele tenha sido importante para você, fechando com o restante de outros vídeos desse mesmo tema que eu já venho trazendo. Tá bom? No mais, então, como hoje é 23 de dezembro de 2024, tá? Desejo aqui um Feliz Natal a todos que me acompanham e a todos que conseguem dar valor a esse tema de educação financeira, de melhorar a sua vida, de se tornarem ricos considerando esses conceitos. Então fica aí então um Feliz Natal e um ano novo de 2025 maravilhoso para todos, com saúde, felicidade, sucesso, né? Sucesso e prosperidade.